Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula de estatística descritiva. Nesta aula vamos falar de moda, e vamos representar pela letra MO, moda. Então vamos lá, chamamos de moda, e representamos por MO, o valor ou atributo, mais frequente da distribuição, quer dizer, que ocorre com a maior frequência, que ocorre com a maior frequência em uma distribuição, Então, moda é o valor mais frequente da distribuição. É aquele valor que você observa com a maior frequência. Ou atributo, pode ser o atributo também. Por exemplo, a moda da nota dos alunos. A nota modal dos alunos de um concurso. Isto é a nota mais frequente, é que é a mais comum. Isto é, a nota que ocorreu para a maioria dos alunos. Isso seria a moda. A moda para os dados não agrupados. Vamos ver agora a moda para dados não agrupados. A moda para dados não agrupados. Como a gente calcula a moda se os dados estão não agrupados? Se estão soltos, como eu calculo a moda? Bem, moda para dados não agrupados. Quando temos uma série de valores não agrupados, a moda é facilmente encontrada, pois pela definição basta encontrar o valor que ocorre com maior frequência, o valor que repete mais vezes. Por exemplo, qual é a moda dessa distribuição? 4, 2, 6, 4, 3, 5, 7, 9, 4, 10, 8, 4, 3, 2 e 4. Qual é a moda dessa distribuição? Você observa que o que ocorre com maior frequência, que você observa mais vezes aqui, é 4. 4 é o que você observa mais vezes. Repare, de todos esses valores, o que ocorreu com maior frequência foi 4. Logo, a moda é igual a 4. E nesse caso, vamos dizer que a distribuição é unimodal. A moda igual a 4 e a distribuição é unimodal, pois só possui uma moda. Quando possui apenas uma moda, a distribuição é unimodal. Por exemplo, vamos ver um outro exemplo. Você tem uma situação assim, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 5, 2, 2, 5, 2. O que você observa com mais frequência? Bem, nesse caso, são dois valores mais frequentes, o 2 e o 3. Repara, o 2 tem 1, 2, 3,
4. O 3 tem 1, 2, 3, 4. Então nós temos aqui duas modas. Uma moda igual a 2, uma moda igual a 2 e uma moda igual a 3. Então essa distribuição possui duas modas e nesse caso vamos dizer que a distribuição é bimodal. Bimodal. Quando ela possui duas modas, dizemos que ela é bimodal. Vamos ver outro exemplo. Outra situação seria a seguinte. Por exemplo, imagine que você tem como exemplo 1, 2, 3, essa é a distribuição. 0, 7, 3, 2, 5, 1, 9, 15. 1, 9, 15. Você observa aqui que nós temos uma moda igual a 1, ele aparece duas vezes, ó, 1 aparece duas vezes. Temos uma moda igual a 2, o 2 aparece também duas vezes. E temos a moda igual a 3, o 3 também aparece duas vezes. Então nós temos uma moda igual a 1, temos uma moda igual a 2 e temos uma moda igual a 3. Nós temos aqui três modas. Nesse caso, a distribuição é dita multimodal. Multimodal ou polimodal. Multimodal ou polimodal. Quando a moda aparece mais de duas vezes, nós dizemos que é multimodal ou polimodal. Veja outro exemplo. Imagine que você tem a situação aqui, ó, essa distribuição 2, 0, 1, 3, 4, 15 e 7. Nesse caso, não há um valor mais frequente, não há um valor que repete mais vezes. Nesse caso, dizemos que não existe a moda. Não existe a moda. E a distribuição é chamada de amodal. Amodal. Então a distribuição pode ser unimodal, como nós vimos no caso anterior. Unimodal, quando existe uma única moda. A distribuição pode ser bimodal, quando existem duas modas. A distribuição pode ser multimodal ou polimodal, quando tiver mais de duas modas. E ela pode ser amodal, quando não existe a moda. Beleza? Essas são as modas para dados não agrupados. Agora vamos ver a moda quando os dados estiverem agrupados. Então, moda para dados agrupados. Moda para dados agrupados. Quando os dados estiverem agrupados, quando os dados estiverem numa distribuição de frequência. Quando os dados estiverem agrupados em uma distribuição de frequência de valores, para acharmos a moda, basta observar qual é o valor mais frequente, qual o valor que aparece mais vezes. Por exemplo, vamos ver aqui uma distribuição. Se você tiver uma distribuição assim, ó, aqui nós temos uma distribuição, onde essa distribuição representa, por exemplo, uma pesquisa na sala de aula do número de filhos. Então eu teria aqui número de filhos dos alunos, e aqui a quantidade de alunos correspondente ao número de filhos. Bem, nesse caso,
Eu poderia ter alunos com 0 filhos, com 1 filho, com 2 filhos, com 3 filhos e com 4 filhos. Vamos imaginar que nós fizemos a pesquisa e encontramos 5 alunos sem filhos, com 0 filhos, 10 alunos com exatamente 1 filho, 20 alunos com exatamente 2 filhos, 10 alunos com exatamente 3 filhos e 5 alunos com 4 filhos. Nesse caso, essa coluna de alunos representa a frequência e aqui o número de filhos representa os dados observados. Ora, para observarmos qual é a moda, basta olhar o valor mais frequente. A maior frequência aqui é 20. O valor mais frequente é 2. Nesse caso, a moda dessa distribuição, o número de filhos modal seria igual a 2. Então, nesse caso, a moda é ter 2 filhos, 2 filhos. Essa é a distribuição, é a moda da distribuição. Um outro exemplo. Imagine que nós temos aqui uma outra situação, uma outra distribuição para dados agrupados. Vamos imaginar aqui que eu tenho as notas de alguns alunos, e aí dei uma prova e observei a seguinte distribuição: notas. Nesse caso, as notas são os valores que eu observei e a quantidade de alunos com aquelas notas. Então, nesse caso, alunos vai ser a frequência de cada nota. Nós observamos, por exemplo, notas iguais a 2, 4, 6, 8 e 9. E aí eu listei essas notas, encontrei 15 notas iguais a 2, 18 notas iguais a 4, 47 notas iguais a 6, 15 notas iguais a 8 e 5 notas iguais a 9. E eu pergunto, qual é a moda dessa distribuição? Bem, observamos que o valor da nota 6, possui a maior frequência. Portanto, a nota modal, a moda das notas, é igual a 6, pois 47 é a maior frequência. Nesse caso, a moda é igual a 6. Essa distribuição é unimodal. É uma distribuição unimodal. A anterior também era unimodal, né? A anterior também era unimodal. Observe que a anterior, nós tínhamos aqui apenas uma moda, temos uma distribuição unimodal. Então, quando você tem uma distribuição de frequência por valor, aí a moda ela vai ser o valor que você observou com maior frequência. Mas moda, por definição, pode ser o valor. Vamos lá então, voltar aqui. Moda pode ser o valor ou o atributo mais frequente. O valor ou atributo. Por exemplo, vamos ver uma situação aqui, um exemplo onde não seria um valor. Imagine que a gente fez uma pesquisa sobre os aprovados. Então, exemplo, aprovados em um concurso. Aprovados em um concurso. E nós tivemos a seguinte situação. Você tem uma distribuição, onde aqui você teria homens e mulheres. Homens e mulheres. Aprovados. Aqui eu teria aprovados. Imaginar que nesse concurso passaram 100 homens e 500 mulheres. Portanto, aqui o valor mais frequente que eu observei não seria um valor. Eu observei aqui, olha, na realidade, o que eu observei com uma frequência não é um valor. É o que? É um atributo. A moda nesse caso seria mulher. Estou
observando o atributo mulher com mais frequência. Nós não temos aqui um valor. Essa variável que você tem aqui seria a variável sexo, que é uma variável qualitativa. Então a moda seria o atributo ser mulher. É a maior frequência que eu observei aqui. Então a moda é o valor ou atributo mais frequente de uma distribuição. Moda é o valor ou atributo mais frequente de uma distribuição. Bem, quando ele estiver numa série, você vai observar com mais frequência um atributo. Quando você estiver numa distribuição de frequência por valor, você vai observar com mais frequência um valor. E agora vamos ver a moda quando os dados estiverem agrupados em uma distribuição de frequência por classe. Então, quando você tiver uma moda, é uma distribuição de frequência por classe. Então, moda em uma distribuição de frequência, é uma distribuição de frequência, agora não mais por valor, mas é uma distribuição de frequência por classe. Bem, uma distribuição de frequência por classe. Como você vai calcular a moda quando a gente tiver uma distribuição de frequência por classe? Nesse caso, quando os dados estiverem agrupados em uma distribuição de frequência por classe, a moda estará, evidentemente, na classe que possui a maior frequência. Essa classe vai ser a classe modal. Então, nós teremos, nesse caso, a classe que eu vou chamar de classe modal. Ela será, então, a classe que possui, a classe modal será a classe que possui a maior frequência. A maior frequência. A classe modal vai ser a classe que possui a maior frequência. Então, nesse caso, você teria uma classe modal. Uma classe modal. Se os dados fossem agrupados em uma distribuição de frequência, nós perderíamos dados, você concorda? Porque se eu agrupei os dados dentro de um intervalo, eu perdi esses dados. E os respectivos cálculos para a média, para a moda, para a mediana. Quer dizer, se eu não tenho os dados, eu não tenho como calcular mais a média, a moda e a mediana. Eu não tenho mais esses dados observados. Nesse caso, fazemos uma estimativa entre os limites inferiores e os limites superiores da mesma classe. No caso, então, se os dados estiverem agrupados em uma distribuição de frequência por classe, você perdeu os dados e esses cálculos vão ser cálculos aproximados, onde nós vamos considerar o tamanho da classe, o limite inferior e o limite superior. Vamos imaginar uma situação assim, por exemplo. Se eu tiver uma distribuição de frequência como essa, aqui, você tem aqui uma distribuição de frequência, vamos botar aqui, as alturas de algumas pessoas. Então, altura de funcionários, sei lá. Aí eu teria, então, alturas, aqui nós teríamos alturas. Vamos imaginar que essas alturas estão em centímetros. E aqui os indivíduos. Que vão ser as frequências para essas alturas que eu vou observar. Mas eu agrupei isso em uma distribuição de frequência por classe. Por exemplo, eu tenho uma classe que tem as alturas desde 150 até quase 160 centímetros. Tem uma outra classe que vai com as alturas de 160 centímetros, inclusive até 170 centímetros. Tem outra classe que vai de 170 centímetros a quase 180 centímetros. Outra vai de 180 centímetros a quase 190 centímetros. E outra que vai de 190 centímetros a quase 200 centímetros. Então aqui eu teria essa distribuição.
Vamos imaginar que na primeira classe eu observei 5 indivíduos, na segunda classe 10 indivíduos, na terceira classe 20 indivíduos, na quarta 10 indivíduos e na última 5 indivíduos. Você observa que eu não tenho mais a moda aqui, eu não tenho mais a moda, porque eu perdi os dados. Esses 5 indivíduos, que têm a altura de 150 a quase 160, eu não sei mais qual é a altura de cada um deles. Então, nesse caso, eu não tenho como calcular a moda, eu vou tentar aproximar. O que você pode tentar é usar, por exemplo, o que eu chamo de classe modal. É a classe de maior frequência. Nesse caso, a classe de maior frequência é esta classe aqui, que vai de 170 a quase 180. Esta, então, será a classe modal, a classe onde você observou a maior frequência. Então, podemos definir algumas modas. Nesse caso, como aproximação, eu teria a primeira moda. A primeira moda que aproxima isto é o que nós chamamos de moda bruta. Moda bruta. E o que é a moda bruta? Vou representar por MO também. A moda bruta é o ponto médio da classe modal. É o ponto médio da classe modal. A moda bruta é o ponto médio da classe modal. Essa é uma boa aproximação, né? Uma aproximação até razoável, mas não é uma coisa que você vai calcular, né? Razoável para a gente aqui está aqui dando uma aula. Na prática eu não faria isso. E que seria a moda bruta? A moda bruta, ela vai ser definida como sendo a média aritmética. Então, a média aritmética entre o limite inferior da classe modal e o limite superior da classe modal. Então, você vai pegar o limite inferior da classe modal, vai somar com o limite superior, somar e dividir por 2. Então, a moda bruta é a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior da classe modal. A moda bruta é o ponto médio da classe modal. É a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior. No nosso exemplo aqui, a moda bruta será o ponto médio da classe modal. A classe modal é a classe que vai de 170 a quase 180. O ponto médio é o ponto que está aqui no meio. Esse ponto que está no meio dessa classe, vamos imaginar então que todos estariam concentrados aqui. Aí, então, o ponto médio vai ser a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior. Vai ser 170 mais 180 dividido por 2. 170 mais 180 dá 350 dividido por 2. Nesse caso, a moda bruta será, então, 175 centímetros. Essa seria uma moda aproximada, porque já que eu perdi os dados, já era, não tem como calcular. Então, eu teria uma aproximação com a moda bruta. Então, é uma primeira aproximação quando você estiver com uma distribuição de frequência por classe, pois nesse caso, você não tem mais os dados. Qualquer coisa que você vai calcular aqui será uma aproximação. Aqui a média aritmética será uma aproximação, a mediana e a moda também. E uma aproximação da moda seria a moda bruta, que é definida então como ponto médio da classe modal. Então, o ponto médio da classe modal seria esse ponto aqui, seria 175 centímetros. Tranquilo, tranquilo? Essa é a primeira aproximação. Claro, nós teremos aproximações melhores do que essa. Então, na prática, você não vai calcular uma moda bruta, vai ter outras aproximações melhores. Mas vamos deixar, então, a melhor aproximação para o nosso próximo encontro. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado, até lá.